O Cafeína de hoje traz o último programa da trilogia, da série com os 10 melhores fundos da década. Será que você tem um desses fundos multimercados que vamos apresentar no ranking de hoje? Esses fundos renderam até 310% nos últimos 10 anos e até 36% em 2020. Mas por que será que o que rendeu mais está exatamente na última posição do ranking? Vamos saber isso e muito mais daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, está na hora de eu procurar a piada? Muito bem, muito bem, muito bem. Eu queria saber... Cadê a piada? Era boa a piada que eu vi, pô. Por que o espanador não luta karatê? Porque o espanador não luta karatê? O espanador, Porque ele já luta capoeira. Capoeira! Muito bem, muito bem. E tem outra. Tem outra, ó. Qual? Tem piada no TP. Eu estava em um restaurante quando um senhor chamou o garçom e disse: Olá, meu nome é Djalma e queria um suco de laranja. E o garçom, sem entender, perguntou: de quê? Ele, Djalma. É um clássico, piadinhas assim, você pode fazer as variações que quiser, que elas sempre funcionam. Sim. E olha só, Sammy Boy, será que dia de duas piadas dia de like. Dia de like aqui. Sammy Boy se esforçou. E de escrever, eu dei tudo duas piadas em troca de um clique. Me parece uma negociação, é um bom investimento. Vamos ver se retorna. Sammy Boy, deixa o seu like aí neste vídeo, então. Caso você queira que Sammy Boy faça um investimento ainda maior, quem sabe, sim, traga seu arsenal de 3 piadas para abrir o programa. Exatamente, quem sabe um dia. Muito bem, Sammy Boy, vamos falar a respeito do programa de hoje. Sabe que existem muitas trilogias que viraram referência, dado que é um formato que funciona. Sim. Né, nós tentamos ir na aba dessa estratégia. Exatamente. E não deu certo, mentira, não sabemos. Vamos ver. E criamos uma trilogia sobre um assunto um pouco mais cabeçudo, que é investimentos. Sim. Então, na nossa trilogia, né, que a cada programa abordou o top 10, os 10 melhores fundos da década, não é? Mas para um determinado tipo de ativo, não é? Tipo de fundo, na verdade. Tipo de fundo, na verdade. Muito bem. Falamos de fundos de ações. Segundo episódio da trilogia. Renda fixa e hoje, para fechar, multimercados. Essa lista é baseada em um levantamento exclusivo da Morningstar, uma casa de análises americana que calculou o retorno de diferentes fundos ajustando ao risco que esses fundos correram. Ou seja, não foi levado em consideração só o retorno dos últimos 10 anos dos fundos multimercado, como também o risco que os gestores correram para conseguir essa rentabilidade e quanto esses fundos chegaram a cair, seus piores momentos. Né? Então a gente vê as dores que o investidor desses fundos tiveram. Muito bem. Vários investidores, por terem aversão ao risco, preferem perder menos do que arriscar um pouco mais para tentar ganhar mais ainda. Então, o que a Morningstar fez? Ela considerou os fundos mais consistentes, aqueles que deram retornos positivos sem ter oscilado tanto negativamente. Os filtros utilizados foram o fundo ter um patrimônio líquido de pelo menos 25 milhões de reais, o número de cotistas ser superior a 50 e ser um fundo composto apenas por investidores de varejo ou qualificados. Também foram excluídos os fundos dos grandes bancos, Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, além da Caixa. Ou seja, foram avaliados apenas os fundos de gestores independentes. Um clássico ensinamento para investidores é não se deve olhar apenas a rentabilidade passada para definir onde você vai investir. Isso tem um motivo. É muito difícil repetir os mesmos momentos de uma carteira para chegar ao mesmo resultado passado, já que o contexto econômico e de mercado nunca são os mesmos. Mas é extremamente importante analisar a consistência de investimentos no longo da vida e avaliar onde os gestores acertaram e onde erraram em suas decisões. Por isso, nós vamos trazer agora o ranking com os multimercados que apresentaram o melhor risco-retorno da década. Na 10ª posição está o Seival FGS Agressivo,
Criado em 2009, esse fundo rendeu 310% nos últimos 10 anos e 36% em 2020, um ano desafiador de altos e baixos causados pela pandemia. Ele possui aplicação mínima de R$ 5 mil, uma taxa de administração de 2% e a gestão é da Seival Investimentos. O interessante é que, apesar de estar na 10ª posição, ele foi o que mais retornou na década com base anual, quando comparamos aos demais ainda, veremos os outros hoje. Mas como ele oscilou mais, tem mais risco e por isso Morningstar foi lá e penalizou. Teve uma pontuação menor no ranking, por isso a posição de número 10. Vamos para o 9º lugar. Em 9º lugar temos o BTG Discovery, seguido do Bahia AM, do Safra Galileu e do Mafre Inversion, que ocupa a 6ª posição. O aporte inicial nesses fundos é bem diverso, varia de R$ 1.000 a 50 mil, caso do Bahia AM. As taxas de administração são todas na média dos 2% ao ano. Esses ativos atuam no mercado de juros, câmbio, bolsa e às vezes até utilizam derivativos para alavancar a carteira buscando ganhos superiores, obviamente, que o CDI tanto no médio quanto no longo prazo. Em média, esses fundos são indicados para investidores que buscam uma maior rentabilidade e que visam esses prazos mais longos e também que tolerem uma oscilação, uma variação no valor das suas cotas. Agora nós vamos saber quais foram os 5 melhores fundos multimercados na década. Na 5ª posição, temos o JGP Equity. Lançado em 2008, tem foco em uma carteira comprada em ações, mas pode ter uma parcela vendida. Ele tem exposição em ações nacionais e internacionais e uma menor parcela em juros brasileiros e moedas. O objetivo é superar o IPCA mais 6% ao ano no longo prazo. Sua taxa de administração é de 1,85% ao ano e a aplicação inicial é de R$ 20 mil. A rentabilidade acumulada em 10 anos foi de 377% e nos últimos 12 meses, 17%. A pontuação da Morningstar é de 2,24. Na 4ª posição temos o Sharpe Long Short. Esse fundo foi lançado em 2005, tem estratégia long short neutro e a carteira é exposta majoritariamente em ações brasileiras com menor proporção no mercado internacional. Os gestores também investem em commodities, crédito soberano e mercados globais. Sua aplicação mínima é de R$ 50 mil e a taxa de administração está em 2% ao ano. A gestão é da Sharpe Capital. A rentabilidade na década foi de 236%, dos quais 10% foram no ano de 2020. Na 3ª posição temos o Bresser Hedge Plus. É um multimercado lançado em 2007, cujo objetivo é superar o CDI no curto, no médio e no longo prazos. Ele rendeu 262% nos últimos 10 anos contra 161% do CDI. A aplicação é de R$ 5 mil, a mínima, obviamente, e a taxa de administração é de 2%. E tem taxa de performance sobre o que exceder 100% do CDI. Na 2ª posição temos um fundo da lendária gestora Verde. O Verde FIC FIM é resultado de uma cisão em 2015 do fundo Credit Suisse Hedging Grifo Verde, CSHG Verde, que teve início em 1997. Ele é um dos maiores e mais antigos hedge funds brasileiros. Atua tanto no mercado nacional quanto no internacional de ações, renda fixa e moedas sob gestão do Luiz Stuberger, que é um nome que talvez você já tenha ouvido falar aí no mercado. Muita gente presta atenção ao que ele diz e tudo mais por ter todo esse histórico aí de boa rentabilidade no fundo sob sua gestão. O valor de entrada no fundo é de R$ 5 mil. Taxa de administração é de 1,5% e ele tem como objetivo bater o CDI. Sua rentabilidade acumulada é de 288% em 10 anos, o que superou bem o CDI no período. Em 2020, o fundo rendeu 3,93%, número também superior aos 2,77% do CDI. A pontuação risco-retorno recebida pela Morningstar é de 3,16%. Vamos então para o primeiro lugar dessa lista. O fundo multimercado que teve o melhor retorno aliado ao risco foi o Arx Extra. Ele recebeu a maior pontuação na categoria, 3,35. A rentabilidade acumulada nos últimos 10 anos foi de 283% e em 2020 de 12%. Ou seja, se você tivesse aplicado R$ 1.000 no fundo no primeiro dia útil de 2020 e não tivesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, você teria R$ 1.102 a
atualmente já deduzidos os impostos. Com uma gestão ativa, o fundo busca superar o CDI no longo prazo e opera no mercado de câmbio, de bolsa e de dívida externa. 20% da carteira do fundo é focada em ativos no exterior e 50% em crédito privado. O investimento inicial é de R$1.000 e tem taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% do CDI. A taxa de administração pode variar entre 2% a 2,5% ao ano. Quando a gente analisa esse fundo com os demais do ranking, a rentabilidade dele foi mais consistente no decorrer dos anos. Alguns tiveram variações bem expressivas, alguns tiveram variações negativas, como foi o caso do Seival, que ficou na 10ª posição no ranking, mas esse teve um desempenho, portanto, mais constante. Agora vocês podem perguntar, quando vale a pena investir em fundos multimercados? Bem, eles geralmente são indicados para quem está procurando diversificar os investimentos em busca de mais rentabilidade, mesmo que ainda não tenha um valor muito expressivo para aplicar e esteja, sim, disposto a aceitar mais risco. Antes de escolher em qual fundo investir, é bom você se atentar para algumas observações, para alguns pontos. Sem dúvida. Não é? Quais deles? Olha só. Primeiro, descubra o indicador usado como referência pelo gestor do fundo. O mais comum é utilizarem o CDI, no caso dos fundos multimercado, mas existem outros que usam o Ibovespa como benchmark, por exemplo. Então, é importante saber exatamente qual é a referência, qual é o benchmark. Também é necessário analisar o valor inicial para investir no fundo e, claro, ler os relatórios, geralmente mensais, que são disponibilizados na internet pelos próprios gestores. E um alerta aqui é que, segundo especialistas, o prazo ideal para permanência em um fundo multimercado é de pelo menos 3 anos. Assim, você garante uma melhor rentabilidade mesmo se houver algum percalço no caminho. E vale lembrar que os fundos multimercados seguem a tabela regressiva do imposto de renda, que começa em 22,5% para investimentos de até 6 meses e chega na alíquota mínima após 2 anos, que é aquela de 15%, Doni. E aí fica muito mais interessante seu investimento. Se puder deixar o dinheiro parado lá por esse tempo, vale a pena, não tem por que dar uma parte do seu patrimônio para o leão à toa. Com isso, damos por encerrada essa trilogia? Muita emoção, muito choro, aplausos, anuto. Faça o Oscar aqui. Faça chover aqui. Chover. Papéis dourados. Não? Exatamente. Faça aquela grande alegria. E com isso temos que seguir a vida. Temos que seguir a vida. A trilogia acabou. A trilogia acabou, mas vale um likezinho? Um like, se inscreva no canal, compartilhe, comente, pelo menos. Senão não vai ter mais trilogia também. Se ninguém gostou. Mas se gostaram, pode ter outra trilogia, né? Então, like. Agora não vamos encerrar o programa. Por quê? Porque a gente não pode ficar só olhando os fundos e ignorar o restante. Então, bora ver o giro de notícias. Segundo dados da Ambima, a classe média deixa 70% do dinheiro na poupança, enquanto os ricos deixam apenas 0,4%. Os milionários têm investimentos espalhados por uma série de aplicações diferentes, com uma fatia de 60% entre ações e fundos multimercados. Já o correntista médio ainda tem quase tudo na renda fixa, sendo 70% só na poupança e pouco menos de 2% em ações. E a B3 vai disponibilizar a partir desta segunda-feira, 8 de fevereiro, os BDRs lastreados em cotas de ETFs para qualquer investidor pessoa física. Para saber quais são os BDRs de ETFs disponíveis, basta consultar o site da B3. Serão 11 ativos disponíveis com lastro em recibos de ações de diversas nacionalidades. E o concorrente do TikTok está rindo à toa. A rede social Kuaishou estreou na Bolsa de Hong Kong com uma alta de 161% nas suas ações no fechamento de sexta-feira. A estreia bem-sucedida mostra o apetite de investidores por papéis de empresas de tecnologia. A companhia movimentou o equivalente a 5,3 bilhões de dólares. Depois do giro, vamos acompanhar como foi o desempenho das ações no mercado financeiro. Pode rodar.
Na sexta, o Ibovespa subiu 0,82% e atingiu mais de 120 mil pontos. Os melhores resultados da semana foram liderados por Braskem, Eneva e BTG Pactual. Já as maiores baixas lideradas por IRB Brasil, BR Distribuidora e Lojas Renner. A moeda americana fechou a sexta com uma queda de 1,20% e cotada a R$ 5,38. É isso aí, mais um Cafeína pra conta e começando o dia aí com muita energia, muita alegria. Obrigado pela companhia. Rimou, mas não era a intenção. Fica por aqui, tchau, porque ficou sem graça. Tchau.